Olá, aprendiz! Eu vou te mostrar nesse vídeo como melhorar suas anotações usando perguntas de expansão. São perguntas como essa que você está vendo aqui. Isso vai servir para você aprofundar suas anotações sem ter o trabalho extra com reescrita ou com a elaboração de novas anotações, como essa daqui, por exemplo. Repara que essas duas anotações são sobre a mesma coisa. Essa estratégia aqui de perguntas expandidas, ou perguntas de expansão, ela se baseia em princípios da memorização e, por isso, ela vai fazer a tua aprendizagem se tornar mais profunda e mais duradoura. Para você que não me conhece, eu sou o professor Thiago Benedetti, professor de aprendizagem. Com esse vídeo e com o meu canal, meu objetivo é te ensinar a estudar do jeito certo. E se você quiser saber mais sobre isso, eu tenho um curso de capacitação para estudantes chamado Sapiens, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Mas vamos lá. Uma anotação, né? Eu tenho aqui essa anotação e eu quero te falar o que nesse vídeo? Que uma anotação como essa, ela não precisa dar conta de tudo, de todo o conteúdo. Repara que, comparativamente aqui, eu tenho essa outra anotação, que também é sobre respiração celular, que é um tema bem complexo lá na biologia. Então, olha só, eu tenho aqui uma anotação que é bem completa, bem complexa, bem caótica. E às vezes você não tem muita energia, não tem tempo para fazer isso aqui. Às vezes você não tem saco mesmo para pegar e fazer uma coisa talvez mais elaborada ou mais complexa. Só que às vezes você consegue fazer uma coisa assim, mais objetiva, mais simples, né? Aqui, por exemplo, eu tenho uma anotação sobre respiração celular que toca no coração do negócio, né? Ela não tem outras coisas. E aí essa anotação, repara, ela parece incompleta. E de fato ela tem lacunas. Só que, o que é essa estratégia de perguntas de expansão? Ela é uma estratégia que evita que eu venha aqui e fique escrevendo mais coisa na minha anotação. Fazer pergunta de expansão é fazer isso aqui, ó. É você trazer perguntas que vão servir para expandir o conteúdo, para abordar as lacunas dessa anotação e para fazer mais associações. Entende? Então, repara, eu vou aproximar aqui para você dar uma olhada e eu quero que você preste atenção nisso aqui. Essa anotação, que não é uma anotação completa, mas, por outro lado, ela é muito rápida, foi muito simples de fazer, essa anotação tem várias lacunas. Então, a estratégia de perguntas de expansão é fazer o quê? É você fazer uma lista de questões, uma lista de perguntas objetivas e simples, diretas ao ponto, que tocam nessas lacunas. E aí o que acontece? Ó? Eu tenho aqui essa anotação sobre respiração. E eu não coloquei necessariamente o nome das etapas, então eu posso fazer essa pergunta. Quais são as etapas do processo? Então aqui eu deixei descrito as etapas. Aliás, eu não deixei descrito as etapas, mas eu fiz a pergunta sobre elas. Então essa pergunta me faz entender que existe aqui, né, o processo de respiração e que nesse processo existe, por exemplo, a etapa da glicólise, a etapa do ciclo de Krebs e a etapa da cadeia transportadora de elétrons. Então, todas essas etapas que estão aqui, elas estão aqui de alguma forma descritas, mas não estão denominadas. E aí essa pergunta faz menção a isso. Então, ela vai servir para quê? Para trazer essa informação que está oculta aqui dentro, porém, sem a necessidade de eu ter que ficar fazendo essa reescrita. Então, repara como é muito mais rápido fazer a pergunta. Aí eu posso fazer assim, onde ocorre cada etapa do processo? Aqui também não está escrito se é citoplasma, mitocôndria, matriz mitocondrial, crista mitocondrial, nem nada assim. Porém, ao fazer essa pergunta, esse tipo de condição, esse tipo de informação vem à tona. Então, essa pergunta serve para expandir isso. Qual o rendimento energético? E assim vai. Então, repara, cada pergunta dessas vai servir essencialmente para expandir essa anotação. De novo, sem a necessidade que eu faça todo um trabalho de reescrita. Deixa eu te mostrar outro exemplo. Aqui eu fiz uma outra anotação sobre fermentação. E aí, de novo, quis manter esse mesmo espírito, né, de mostrar o processo sem me apegar muito a detalhes. Eu queria que fosse rápido e simples. Aí, o que eu fiz? Para trabalhar as lacunas dessa anotação, eu fiz aqui as perguntas de fixação. Então, essas 4 perguntas, eu entendo que elas fazem o quê? Que elas trazem 4 lacunas importantes que eu deixei passar de propósito, nesse caso, né, nessa anotação, porque meu objetivo não era abordar exatamente tudo. A mesma coisa aqui nessa outra anotação sobre fotossíntese. Repara que aqui, ó, eu tenho uma anotação clássica sobre fotossíntese, do jeito que eu gosto de fazer, né, fazendo esquemas e tal. E nessa minha anotação aqui tradicional de fotossíntese, repara,
eu tenho lá aquela coisa bem poluída, bem cheia, bem carregada. E, de novo, isso aqui dá trabalho, exige tempo, e às vezes você não quer ter esse trabalho. Você pode fazer uma coisa mais simples e objetiva. Então, nesse caso aqui, repara, eu fiz uma anotação mais simples, mais objetiva. Isso dá margem para você ter lacunas, mas, de novo, não tem problema, porque a solução para isso é vir aqui na própria anotação e deixar essas perguntas que abordam essas lacunas. Essas perguntas eu poderia ter feito aqui no verso, por exemplo, poderia ter feito em outro lugar, mas por uma questão de logística, né, e produtividade, é mais fácil deixar tudo junto. E aí uma questão, né? Eu devo escrever as respostas? Não. Você pode deixar a pergunta e deixar isso como um gatilho para toda vez você ter que pensar sobre o assunto. Isso, né, explora uma premissa de aprendizagem que favorece a tua memorização, que é a prática de recuperar informações associada ao que a gente chama de dificuldade desejável. Se você fizer a pergunta e logo deixar aqui no cantinho a resposta, isso não faz você pensar. E se não faz você pensar, não faz você aprender. Uma coisa simples que você podia fazer para resolver isso, talvez, é escrever aqui no verso, né? Eu posso deixar no verso, talvez, número 1, a resposta da pergunta 1. Número 2, a resposta da pergunta número 2. Mas sempre tendo esse cuidado de nunca deixar a pergunta e a resposta no mesmo campo visual, tá? Isso vale para qualquer tipo de anotação que você faça utilizando perguntas. Então, no fim das contas, o que eu queria te mostrar é isso. Essa estratégia de anotação expandida por perguntas, onde você usa uma anotação mais simples, que te custa menos energia, vai te dar menos trabalho, vai ocupar menos tempo. E aí, para você ficar tranquilo em relação às lacunas, você explora essas lacunas fazendo essas perguntas. E aí eu deixo para você um exercício. Que tal você pegar, por exemplo, uma anotação qualquer que você tenha? Deixa eu buscar aqui algumas que eu tenho. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma anotação de ecologia. Eu posso revisar as anotações que eu tenho sobre assuntos diversos que eu já estudei e posso, a partir dessas anotações que eu já tenho, olhar para elas e perguntar: será que tem lacunas aqui dentro? Será que faltou alguma coisa? Essa revisão do conteúdo buscando essas lacunas, por si só, já é bem interessante para a tua aprendizagem. E aí, se você por acaso encontrar alguma coisa, você faz o quê? Você coloca perguntas nesse teu material, tá bom? E aí essas perguntas você pode colocar, como eu mostrei, né, na anotação em si, ou nada impede que você pegue uma fichinha e agregue ali no lado, nada impede que você pegue ali um post-it e coloque no cantinho. Enfim, o importante é você ter essa premissa de olhar para o teu material e fazer esse exercício, de voltar para as anotações, buscar essas lacunas e, a partir das lacunas, não ficar chateado que a tua anotação está incompleta, mas simplesmente transformar essa lacuna em perguntas de expansão. Eu tenho certeza que isso aqui vai ajudar você a enriquecer o teu material e vai facilitar muito o teu trabalho. Até porque essas perguntas, elas podem depois virar alguma coisa dentro de um flashcard, né? Você pode jogar no Anki, você pode fazer uma lista de perguntas de revisão, você pode fazer um guia de estudo por perguntas e por aí vai. Não esquece, estudante, que eu até já publiquei vídeos aqui sobre isso, que fazer perguntas, né? Trabalhar com aquilo que faz você fazer força, que faz você fazer um esforço de recuperação de informação, qualquer estratégia dessas é extremamente potente para a tua aprendizagem e para a tua memorização, tá bom? Então, não deixe de conferir os vídeos que eu tenho por aqui nessa linha, porque com certeza isso pode ampliar isso que eu estou mostrando nesse vídeo aqui, ok? Então, era isso que eu tinha para te mostrar nesse vídeo de hoje mais curto. Espero que você tenha gostado dessa estratégia. E, de novo, te convido a voltar a revisar os teus conteúdos, a revisar as tuas anotações, buscar as lacunas e fazer agora mesmo esse exercício de criar perguntas expandidas, tá bom? Para facilitar a tua vida, eu vou deixar esse material aqui escaneado numa publicação no meu blog. E isso vai estar descrito também aqui na descrição do vídeo, tá? Para você poder olhar isso aqui com mais cuidado, mais calma e depois olhar com mais atenção, pergunta por pergunta, para usar isso aqui como referência para o teu material de estudo, ok? Então é isso, estudante. Espero que você tenha gostado e que esse vídeo contribua com a tua rotina, com o teu estudo e com a tua aprendizagem. A gente se vê por aí num próximo vídeo.